Maldição geracional. Você está carregando o pecado da sua família? Você já parou para pensar se algumas das lutas que você enfrenta hoje começaram muito antes de você nascer? Por que algumas famílias parecem repetir as mesmas histórias? Relacionamentos destruídos, violência, vícios, abandono, mentiras, infidelidade, idolatria, distanciamento de Deus. E talvez exista uma pergunta que você nunca teve coragem de fazer. Será que eu estou carregando alguma coisa que começou nas gerações anteriores à minha? Esse assunto é profundo e também é delicado, porque quando falamos sobre maldição geracional, existe muita coisa sendo ensinada por aí que precisa ser confrontada com aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Então hoje, nós não vamos simplesmente aceitar uma teoria, vamos abrir a Bíblia e deixar que a própria palavra responda. O que a Bíblia diz sobre as gerações? Em Êxodo 20, quando Deus entrega os 10 mandamentos, existe uma passagem que chama muito a atenção. Deus fala sobre aqueles que rejeitam os seus caminhos e diz que a iniquidade dos pais pode alcançar as gerações seguintes. Isso parece assustador, mas precisamos entender o contexto. A Bíblia está mostrando que o pecado de uma geração pode produzir consequências que chegam às próximas. Pense em uma família onde a violência se torna normal. Uma criança cresce vendo violência. Ela aprende aquele comportamento. Depois, quando adulta, pode reproduzi-lo. E seus próprios filhos podem crescer dentro daquele mesmo ambiente. O pecado de uma geração pode criar consequências para outra. Mas isso significa que o filho é automaticamente culpado pelo pecado do pai? Não. E é aqui que precisamos continuar lendo a Bíblia. Cada um responde pelo seu próprio pecado. Em Ezequiel 18:20, encontramos uma afirmação muito clara. A alma que pecar, essa morrerá. E o texto continua mostrando que o filho não carregará a culpa do pai simplesmente porque é seu filho. Isso é extremamente importante, porque existe uma diferença entre herdar consequências e herdar culpa diante de Deus. Você pode nascer dentro de uma família marcada por escolhas ruins, pode crescer em um ambiente quebrado, pode sofrer consequências de decisões que você nunca tomou. Mas isso não significa que Deus esteja dizendo: você é culpado porque seus antepassados pecaram. Não. A responsabilidade espiritual também é pessoal. Deuteronômio 24:16 reforça esse princípio ao dizer que cada pessoa deve responder pelo seu próprio pecado. Então precisamos tomar cuidado. Não podemos transformar a Bíblia em uma mensagem de medo, dizendo que uma pessoa está automaticamente condenada por causa daquilo que seus antepassados fizeram. Mas existe algo que continua sendo muito sério. Os padrões podem ser transmitidos, e aquilo que não é confrontado pode continuar. O pecado pode se tornar um ciclo. Talvez você tenha crescido ouvindo: na nossa família sempre foi assim. Todo mundo aqui tem esse problema. Meu pai era assim. Meu avô também. Isso vem de família. Mas o Evangelho nos apresenta uma pergunta diferente. Precisa continuar sendo assim? Porque aquilo que foi repetido por gerações não precisa obrigatoriamente ser repetido pela próxima. Talvez você tenha recebido uma herança de comportamentos. Talvez tenha aprendido maneiras erradas de lidar com a raiva. Talvez tenha aprendido a fugir dos problemas. Talvez tenha crescido em um ambiente onde ninguém falava sobre Deus. Talvez tenha aprendido a viver longe da fé. Mas aquilo que você aprendeu pode ser confrontado. Aquilo que foi normalizado pode ser abandonado. E aquilo que parecia inevitável pode ser interrompido. Então, como entra a confissão? A Bíblia não nos manda simplesmente procurar o pecado dos nossos antepassados. Ela nos chama a olhar para nós mesmos diante de Deus. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba a profundidade disso. Confissão não é simplesmente dizer: Deus perdoa aquilo que minha família fez. Confissão é reconhecer: Senhor, eu também preciso de perdão. Eu reconheço os meus próprios pecados. Reconheço os caminhos que escolhi.
Reconheço aquilo que precisa mudar em mim. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu preciso da tua graça. Porque talvez você tenha passado muito tempo tentando descobrir qual antepassado abriu qual porta. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é: o que eu estou fazendo com aquilo que recebi? Você não precisa repetir a história. Imagine uma família onde durante décadas ninguém conseguiu construir relacionamentos saudáveis. Um filho cresce observando aquilo, mas um dia ele conhece a palavra de Deus. Ele reconhece seus próprios erros, se arrepende, perdoa, procura viver de maneira diferente e começa uma nova história. Isso não significa que todas as consequências desapareçam instantaneamente. Significa que o ciclo pode começar a ser confrontado. Porque o Evangelho não diz: você está condenado a ser igual à sua família. O Evangelho diz: Deus pode transformar sua vida. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Essa talvez seja uma das verdades mais poderosas para quem acredita estar preso ao passado. Você pode ter uma história, mas você não precisa continuar escrevendo a mesma história. Mas e a maldição? Agora chegamos a uma das partes mais importantes. A Bíblia realmente fala sobre maldição, mas precisamos perguntar: o que Cristo fez em relação a ela? Em Gálatas 3,13, Paulo declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pare e pense nisso. O centro da mensagem cristã não é: descubra qual maldição sua família carrega. O centro é Cristo. Não é: tenha medo do que aconteceu antes de você nascer. É: olhe para aquilo que Jesus fez por você. Não é: passe a vida tentando descobrir qual ritual precisa realizar para quebrar alguma coisa. É: arrependa-se, creia no Evangelho e entregue sua vida a Cristo. Jesus é maior que a sua herança. Talvez você tenha vindo de uma família onde ninguém buscava a Deus. Talvez tenha crescido cercado por escolhas erradas. Talvez tenha visto coisas que nunca gostaria de repetir. Talvez você tenha pensado: eu sou assim porque minha família é assim. Mas Jesus pode mudar essa história. Em João 8,36, Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olhe para essa palavra: livres, não escravos do passado, não prisioneiros daquilo que aconteceu antes, não condenados a repetir os mesmos erros. Livres. Isso não significa que seguir Jesus fará todos os problemas desaparecerem. Não significa que não haverá consequências, lutas ou processos. Significa que você não precisa mais viver sem esperança. Você pode começar uma nova caminhada. Talvez a pergunta esteja errada. Talvez você esteja perguntando: qual maldição eu herdei? Mas talvez a pergunta que Deus esteja colocando diante de você seja: o que você vai fazer com a vida que eu coloquei nas suas mãos? Você não consegue voltar ao passado. Não consegue mudar as escolhas dos seus pais. Não consegue mudar aquilo que seus avós fizeram. Não consegue apagar a história da sua família. Mas pode decidir o que fará daqui para frente. Pode escolher o arrependimento. Pode escolher o perdão. Pode abandonar aquilo que sabe que está errado. Pode buscar a Deus. Pode abrir a Bíblia. Pode orar. Pode confessar seus pecados. Pode pedir ajuda quando necessário. E pode entregar sua vida completamente a Jesus. Não é sobre medo, é sobre redenção. Talvez alguém tenha colocado medo dentro de você dizendo: existe uma maldição sobre a sua família. Mas eu quero que você volte para o centro da Bíblia. O Evangelho não é uma mensagem de terror, é uma mensagem de redenção. Cristo veio para salvar, para perdoar, para transformar, para reconciliar, para fazer nova criatura. Talvez você não consiga mudar aquilo que recebeu, mas pela graça de Deus, pode decidir o que vai transmitir para a próxima geração. Você pode ser a pessoa que interrompe um ciclo, a pessoa que decide buscar a Deus, a pessoa que aprende a perdoar, a pessoa que abandona velhos caminhos,
A pessoa que coloca Cristo no centro da própria casa. E talvez seus filhos e netos um dia olhem para trás e percebam: foi naquela geração que alguma coisa mudou. E agora, o que você vai fazer? Se você percebe que existem coisas na sua vida que precisam mudar, não fique apenas tentando descobrir de onde elas vieram. Olhe para Cristo. Confesse seus pecados. Peça perdão a Deus. Arrependa-se daquilo que precisa ser abandonado. E entregue sua vida a Jesus, porque a sua esperança não está em conhecer perfeitamente o passado da sua família. Sua esperança está naquele que conhece perfeitamente o seu coração, Jesus Cristo. E talvez hoje seja o dia em que você decide: a história que chegou até mim não será necessariamente a história que continuará através de mim. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Deus é poderoso para transformar vidas. Oração final. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Eu não consigo mudar o passado. Não consigo apagar aquilo que aconteceu antes de mim. Mas posso entregar a Ti aquilo que está diante de mim agora. Perdoa os meus pecados. Mostra-me aquilo que precisa mudar dentro de mim. Dá-me coragem para abandonar aquilo que não Te agrada. Cura aquilo que precisa ser curado. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a viver de acordo com a Tua palavra. E acima de tudo, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Que a minha história não seja definida apenas pelo que recebi, mas pelo que o Senhor pode fazer através de mim. Que aquilo que foi quebrado antes de mim não precise continuar sendo quebrado depois de mim. Que a minha casa conheça a Tua presença. Que a minha família conheça a Tua palavra. E que a próxima geração possa receber não apenas uma herança de erros, mas uma herança de fé. Eu entrego minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém.